Lhes convido a abrir a palavra de Deus. Escritura Sagrada, o livro de Gênesis. Nós vamos ler em duas referências diferentes, sendo que a primeira, capítulo 2, versículo 7, e a segunda, capítulo 3. Gênesis 2, 7, e em seguida, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nos diz assim o texto sagrado: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Oremos uma vez mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus de misericórdia e de bondade, entramos em Tua presença em oração, nesta manhã pedindo a Tua graça, pedindo que o Teu Espírito Santo ache os nossos corações com a Tua palavra e nos guie por meio da ação do Senhor mesmo em nossos corações, com discernimento, para entendermos todo o Teu propósito conosco aqui reunidos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, amados. A verdadeira espiritualidade. Como temos visto desde ontem, um entendimento urgente se faz necessário sobre o que é verdadeiramente a verdadeira espiritualidade. Nós temos trabalhado de várias maneiras e por meio também do Pure Life Ministry, nesses tempos, tentando de todas as maneiras ajudar pessoas com problema da deturpação na sua sexualidade, pessoas escravas do pecado sexual. Essa preocupação, ela não é recente, ela é desde muito tempo, desde que muitas coisas foram acontecendo no seio da igreja brasileira, e acho que do mundo, desde que a palavra de Deus foi relativizada, desde que as pessoas perderam de vista o que de fato é a palavra de Deus, o que a Bíblia é de fato, palavra de Deus inerrante, infalível e suficiente para todo homem e o homem todo. Desde que se perdeu isso de vista,
muitas coisas foram acontecendo na vida da igreja. Valores foram ficando no passado. A igreja foi se dobrando diante de uma cultura vigente, uma cultura permissiva, uma cultura imoral, uma cultura totalmente contra Deus, especialmente nessa nação brasileira, uma nação extremamente sensualizada e sexualizada em toda a sua maneira de ser, em toda a sua maneira de proceder. Uma cultura terrivelmente influenciada, se não totalmente dominada pelo diabo e pelo pecado, consequentemente. Há muito tempo atrás, aproximadamente uns 15 anos, o pastor Ayrton e eu estávamos conversando e lamentando profundamente quão limitadas eram as nossas forças e o que nós tínhamos à nossa disposição para cuidar de pessoas com problema de escravidão, com problemas de pecados sexuais, pessoas escravizadas nessa área. A nossa equipe era bem resumida, condição de 3 ou 4 conselheiros, e a enxurrada de necessidade das pessoas todos os dias invadiam o nosso gabinete de atendimento, de aconselhamento bíblico. E nós começávamos a atender um problema simples, um problema doméstico, problema simples, do tipo, nós estamos brigando muito por questões financeiras, vocês podem nos aconselhar? E quando nós começávamos o processo de aconselhamento, nós descobríamos que por trás de todo esse problema financeiro existia vício de pornografia, existia pecados sexuais. Às vezes as pessoas vinham com questões simples de litígio, simples, assim, de um procedimento. Olha, se arrependa do que você disse, reconheça que você agrediu, peça perdão e siga em frente, restaurado. E nós descobrimos pecados sexuais, pessoas viciadas, seja qual fossem as demandas de aconselhamento, e logo nós percebemos que isso estava crescendo e se multiplicando muito. E ali nós conversávamos um pouco sobre isso, e eu me lembro do resumo todo da conversa, que foi mais ou menos o seguinte: é uma batalha terrível, porque as pessoas, elas vêm e falam conosco 1 hora por semana, pessoas viciadas em pornografia e afins, elas vêm e falam conosco em aconselhamento bíblico formal por 1 hora por semana, e todas as horas e o resto da semana elas ficam expostas ao pecado sexual, e nós não podemos amarrá-la aqui na perna da mesa do gabinete, nem podemos estar com elas na casa delas, e nós orávamos intensamente sobre isso. Em 2018, se não me engano, eu sou muito ruim de data, o pastor Ayrton e eu estávamos nos Estados Unidos conversando pessoalmente com o Steve Gallagher sobre a vinda dele aqui para o Brasil, para uma conferência da CEBI. Foi 2018 mesmo? 16, olha como é que eu sou bom de tempo. Assim eu vou pensando que estou mais jovem. E foi uma experiência muito, muito, muito forte, especialmente para mim, e também para o pastor Ayrton, quando nós estivemos no Pure Life lá nos Estados Unidos. Uma experiência muito, muito forte. Nós não tínhamos ido lá tentar trazer o ministério para o Brasil. Nós tínhamos ido lá consolidar um convite que o pastor Ayrton havia feito ao Steve Gallagher para vir falar numa conferência da CEBI. E nós fomos conhecer o ministério, nós conhecemos o ambiente de triagem, nós conhecemos o campus, nós conhecemos tudo que deu para conhecer ali. E ainda fomos abençoados, porque o pastor Ayrton, embora meu pastor, meu mentor e um dos grandes amigos que eu tenho na vida, ele vive tentando me assassinar de tudo quanto é jeito. E ele estava nos levando para o olho do furacão, e o Steve Gallagher abriu o computador e disse: vocês não estão loucos, vocês não podem ir de jeito nenhum. Vocês não estão acompanhando as notícias? Não, nós precisamos ir embora para o Brasil. Não. Aí ficamos
acho que 24 horas a mais do que o que estava previsto lá no Pure Life, nos Estados Unidos, e foi impressionante aquela experiência que nós tivemos. E nós vimos muitas coisas, nós vimos parte do programa, nós vimos testemunhos, nós conversamos com os obreiros ali, nós nos familiarizamos com as pessoas, estivemos com os alunos ali do campus, mas o que foi mais marcante para mim, e acredito que também para o pastor Ayrton, na nossa experiência naquela oportunidade, foi estar na capela lá do Pure Life Ministry nos Estados Unidos. Entrar naquela capela foi uma das experiências espirituais que eu guardo comigo no coração, das mais fortes que eu já tive numa carreira de fé de aproximadamente 35 anos. Em 30 anos de ministério pastoral, foi uma das principais experiências espirituais que eu tive com Deus naquela capela. Olha, my friend, my brother, big man, Fred, ele não para de zombar de mim, porque a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e a segunda, a terceira e a quarta também, o meu inglês se resume ao Duolingo. E eu cheguei no nível que eu parei, porque todas as lições do Duolingo traz o retrato de uma cena homossexual. Todas as historinhas. Então eu parei com o Duolingo e meu inglês ficou aquela droga mesmo que sempre foi. Ou seja, quase zero. Apesar de, viu, Otávio, eu não tenho inveja de você não, que no avião sou eu quem faço a tradução para os brasileiros. Quando a comissária de bordo vem perguntando o que a gente quer comer e beber. Aquilo lá eu tinha aprendido do Duolingo. Eu me tornei tradutor no avião para os brasileiros lá. E eu falo sério, mas por que o Fred zomba tanto de mim? Porque o pastor Alex, quando nós treinávamos ali para ir a primeira vez para os Estados Unidos, ele disse, mostra aí como é que está teu inglês. Você vai pedir um copo de suco. É aqui que o Fred fica zombando de mim toda hora. Como é que você vai dizer? Eu disse, I'm Jewish. E o Fred danou a rir. Você viu o que você falou, maluco? Eu falei, não, eu disse que quero um copo de suco. Não, você disse que é um suco. Chegamos na capela. Aquela capela, ela tem um lance de escada, eu não sei se 4 ou 5 degraus, tem um patamar, e daí você abre uma porta, e daí você empurra outra porta, e você adentra a capela. Por Deus do céu que nos é testemunha, parece que eu flutuei, eu não pisei naqueles degraus. Adentrei a capela junto com o pastor Ayrton, e ali nos entregamos a adoração que estava acontecendo. E eu cantei a música que estava sendo cantada, bem baixinha, é claro, mas a música que estava sendo cantada, sem nenhum problema, e entendendo exatamente a letra. Entendendo exatamente a letra e cantando com os olhos fechados, sem olhar a reprodução dela no data show, porque lendo eu consigo entender alguma coisa da língua. Ali, depois da música, nós tivemos testemunhos. E eu entendi os testemunhos das pessoas. Depois, o pastor Steve Gallagher trouxe uma pequena meditação de uns 20 minutos, mais ou menos, uma pregação. E eu entendi a pregação. E nós saímos de lá num ambiente de paz. Experimentamos uma paz sem precedentes. Um momento incrível na presença de Deus. E eu disse, Ayrton, você viúva, e o Ayrton estava na mesma atmosfera espiritual. E ali foi um tempo muito, 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 muito intenso e forte da presença de Deus no meu coração e na minha vida. Detalhe, não que eu seja melhor do que alguém, entenda, meu coração luta com pecados muito piores, mas eu nunca tive problema com pornografia ou qualquer problema de escravidão sexual, embora tenha cometido pecados nessa área.
eu estava ali com um grupo de pessoas que estavam sendo alcançados por Deus em seus pecados, e eles testemunhavam do que Deus estava fazendo na vida deles, e especialmente naquele ambiente de culto, naquele dia. E conversando depois com o pastor Ayrton, eu disse, com toda certeza, a chave da libertação e da transformação das pessoas, também nessa área do pecado sexual, está justamente numa vida e num relacionamento intenso com Deus, vivido de forma correta e experimentado de forma correta. E quando o próprio Steve Gallagher, como disse o Ayrton, se dispôs e disse, olha, Deus está mandando trazer o ministério para o Brasil, nós pensávamos exatamente isso. Nós queremos essa atmosfera espiritual no campus. Nós queremos essa atmosfera espiritual. E vocês podem entrevistar os obreiros que ali estão, começando pelo nosso diretor, Paulo Gouveia, o Fred, um dos obreiros ali, e todos que estão ali. É um ambiente onde isso é muito, muito, muito alimentado e encorajado. A prática da espiritualidade. Mas do que nós estamos falando? Ontem à noite nós vimos que o pastor Ayrton, nos ministrando a palavra, pontuou, olhando para a própria palavra de Deus e a expondo, dizendo, você pode ter muito conhecimento de Deus e não experimentar, e não ter vida, e não desfrutar em nada do Deus que se revela nesse conhecimento. Nós estamos falando de verdadeira espiritualidade. E o que é essa verdadeira espiritualidade? Para alguns, lamentavelmente, na igreja brasileira, nós temos um problema de dualismo. E as pessoas acreditam que a sua espiritualidade é vivida aqui. Quando elas saem dessas portas para fora, acabou. Agora eu vou para a minha vida profissional, eu vou para a minha vida conjugal, eu vou para a minha vida de descanso, eu vou para a minha vida de lazer, eu vou para a minha vida de entretenimento. E domingo, ou nos outros dias de reuniões da igreja, então eu vou para a minha vida espiritual. E aí, então, eles parecem que não entenderam, de fato, a palavra de Deus. Alguns chegam para mim e dizem, pastor, você pode orar por mim? Claro que eu posso. Qual o alvo da oração que você precisa? Ele diz, eu quero que você ore pela minha vida espiritual, pela minha vida conjugal, pela minha vida profissional. E eu digo, para. Você é gato, por acaso? Você tem 7 vidas? Como assim? E isso faz toda a diferença. Porque quando o indivíduo disse, eu não estou mais na minha vida espiritual, é quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, ou quando eu estou na igreja. Agora é a hora do meu entretenimento. Então, com o controle remoto na mão da televisão, ele pensa que pode ver o que quiser, que Deus não se importa. Ele não se incomoda de forma nenhuma com o que passa ali. Eu já tive em casas de família, de gente, de igreja, que eu disse, você pode me dar licença, eu estou indo embora. Não, o que foi, pastor? Primeiro, porque eu não vim na sua casa assistir televisão, vim aqui para ter um tempo com você. E eu odeio assistir televisão, mas se eu quiser, eu assisto em casa, eu vim falar com você. Você pode desligar a TV, por favor? Outra coisa, não te incomoda Deus ser blasfemado desse jeito na sala da tua casa, na frente da tua família? Isso não mexe com você, isso não te inquieta? A família estava assistindo uma série chamada Grey's Anatomy, um negócio assim. É blasfêmia do começo ao fim contra Deus, uma imoralidade sem tamanho, um homossexualismo sem medida. Não um grupo de médicos querendo salvar a vida, é um grupo de artistas blasfemando contra o Senhor, com um roteiro claro,
de anarquia e rebelião contra Deus. E eu pergunto para esse pessoal, isso não incomoda vocês, Deus ser desonrado na sala da casa de vocês, com a atenção da família de vocês, achando isso muito bonito e saindo reproduzindo isso? Grupo de mulheres da igreja, mulheres maduras, crentes antigas, essa aqui é a minha pessoa. Que diabo é isso? Uma fala copiada dessa série, para dizer que é boa amiga, melhor amiga, alguma coisa assim. Não incomoda você? Mas aí era bom o tempo que nós pastores precisávamos nos preocupar apenas com aparelho de televisão, mas aí o diabo se manifesta aqui também. E o indivíduo diz, outro dia eu estava falando de espiritualidade num lugar e eu falava sobre a solitude. O indivíduo veio até a mim e disse, pastor, eu já pratico isso há muito tempo, minha esposa sabe, tem dia que eu só quero ficar num canto com o meu celular e com mais ninguém. Tu não está praticando solitude, você está na companhia do Satanás, e ali ele está só vendo entretenimentos inúteis. Inúteis. Isso não é solitude. Falando de espiritualidade. Onde é que está, então, o ponto de entendimento e para compreendermos o que é a verdadeira espiritualidade? Para que essa espiritualidade seja vivida, seja nutrida, ela aconteça todo o tempo, e quando os crentes se reunirem diante do Senhor para adorar, as pessoas que estão passando na rua sintam paz, e os próprios crentes, ao adentrar o ambiente de adoração, já experimente de fato e de verdade a presença de Deus, lhes transformando o coração e lhes encorajando a alma. Quando nós entendermos o que Gênesis 2:7 está dizendo aqui, resumidamente, no versículo 7, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E soprou Deus nas narinas do homem, e lhe deu a vida. Não pense isso como atos separados, mas como um ato contínuo. Após moldar o boneco de barro, Deus... E você vai entender que, nesse momento, o homem é gerado, ele é formado, ele é criado para depois ser formado, gerado, formado, a partir dos nossos primeiros pais. Mas naquele momento o homem é criado à imagem de Deus. Deus compartilhou com o homem parte de si. Ele deu atributos que eram seus, ele compartilhou com homens, atributos comunicáveis. E das principais coisas que esse sopro de Deus trouxe em nós, é inato em nós, um desejo de encontrar o nosso Criador, um desejo de estar com aquele que nos criou. Muitos se perdem nesse caminho, mas aqueles que Deus escolheu amar, Ele vai intensificar isso no coração, por meio da pregação do Evangelho que nos conquista em amor para Cristo. João Calvino chamou isso da semente da religião, um desejo, uma insatisfação, eu quero alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu preciso achar a parte que Deus colocou em nós, porque a nossa vida tem um único objetivo, vivermos para a glória do Senhor, vivermos de tal maneira que Ele seja glorificado em todas as nossas ações, que Ele seja glorificado nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas decisões, nos nossos planos, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos com pessoas e com coisas. Deus precisa aparecer nesses relacionamentos. Então, no aconselhamento bíblico, parafraseando aqui o meu mentor, o homem é um ser humano, criado à imagem de Deus, portanto um ser espiritual indivisível, um ser espiritual indivisível, esse somos nós, o que não me dá o direito de maneira nenhuma de pensar uma vida dúplice,
uma vida cheia de dualismo, minha vida espiritual e minha vida profissional. É uma vida só e ela é indivisível. E a minha espiritualidade é vivida em todos os aspectos, em todos os meus relacionamentos. Deus nos criou para ser assim, para viver assim, manifestando a nossa espiritualidade, porque tudo o que você fizer, ou nasce em Deus e glorifica a Deus, ou é impulsionado pelo pecado e revela o pecado e adora alguém que não é Deus. No que você come, no que você fala, no que você assiste, no que você pratica no seu entretenimento, no seu descanso. Ou nasce em Deus e glorifica a Deus, ou é movido pelo pecado e só vai aparecer o pecado e vai glorificar alguém que não é Deus. E o que é pior, muitas das vezes vai glorificar a entidades espirituais até do paganismo antigo. Antes do fenômeno Paulo Gouveia em Brasília, eu estava fazendo uma pesquisa com interesse de publicação, e eu fui ver, e que pesquisa difícil de fazer. Eu fiz ela na boa parte, pedindo a presença da minha esposa do lado. A minha pesquisa consistia em descobrir a história da pornografia. Onde ela começa, por onde se desenvolve, com quais objetivos, por onde ela passa. E eu queria só ler coisas. Mas eu não estou numa biblioteca que eu possa escolher livros, eu estou na internet. Daí eu pedi a presença da minha esposa. Por favor, se aparecer imagem aqui, delete. Eu só estou interessado em textos. Textos que me tragam uma história. Claro que a gente sabe mais ou menos onde buscar história. E incrível, incrível, incrível. Desde o mundo antigo, desde a mais antiga civilização no mundo, a pornografia e os pecados sexuais estão presentes. Agora, nessas civilizações pagãs antigas, isso aparece como culto a deuses, com nome e tudo, que exige um ritual em vários níveis da espiritualidade deles, dessas pessoas, de tal maneira que toda uma nação, toda uma cidade se curve diante disso como a coisa mais lícita e mais correta de se fazer. Eu lembro de ter parado essa pesquisa, foi quando eu conheci o Paulo Gouveia na minha sala de aula e tive acesso aos livros, a alguns textos dele já escritos, como, por exemplo, o impacto da pornografia. E eu disse, não há mais necessidade, porque ele já entendeu muita coisa, e já tem publicado, e pronto. E deixei essa pesquisa lá quieta. Mas eu cheguei em Pompeia, uma cidade que sucumbiu ali pelo, se não me engano, segundo século cristão, mais ou menos, talvez um pouco depois, eu não estou olhando para a pesquisa agora, mas Pompeia sucumbiu diante de uma erupção vulcânica, e aquele povo todo fora carbonizado, fora petrificado, fossilizado pela lava vulcânica. Sabe o que é legal? Havia muitos cristãos em Pompeia, muitas famílias cristãs em Pompeia. E esses fósseis podem ser vistos, essas pessoas curvadas, adorando a Deus na hora da morte, ou de mãos dadas, orando, enquanto a lava vulcânica invadia a casa. Parei um pouco, fui olhar isso aqui, e claramente para mim aquilo foi um juízo de Deus sobre aquela cidade. Tem boas marcas bíblicas do derramar da ira de Deus sobre povos. E muitos cristãos morreram, mas fique tranquilo, esses estão no céu. Mas todo esse acervo de Pompeia se encontra num museu na Itália. E eu confundo as cidades, Veneza, com outras, mas eu sei que está na Itália. O acervo de pornografia em Pompeia é tão terrível, era tão terrível, que até as placas de trânsito, marcavam a direção
com gravuras pornográficas. Os jardins eram decorados assim, os palácios do governo, as repartições públicas. Parte desse acervo pode ser visto num museu na Itália, não me lembro qual é a cidade, acho que é Veneza, se não Milão, uma das duas. Um negócio horroroso, uma cidade inteira totalmente dominada pela sexualidade promíscua e sendo retratado com imagens pornográficas por toda essa cidade. Deixa eu falar uma coisa, vocês não estão se transportando para o Brasil do ano 2026, não? Tudo nesse país amaldiçoado, debaixo da ira de Deus, traz uma carga de sensualidade e de sexualidade, e ninguém está se preocupando com isso. Agora, em civilizações antigas, e em Pompeia, isso tudo era culto claro e sinal de adoração a deuses pagãos da antiguidade. De tal maneira, quando os tolos de hoje, mesmo sem saber o que estão fazendo, achando que estão só em busca de prazeres baratos e descargas de dopamina incessante por meio de shows sexuais cretinos em telas, e os seus procedimentos a partir dali, para eles é só a busca de um prazer ininterrupto, descargas e descargas de dopamina, mas eles não sabem que os seus atos estão de fato a glorificar entidades pagãs antigas. Estão prestando culto a alguém. Estão prestando culto a alguém. E sabe o que é mais terrível? São cristãos. São cristãos. E eu não sei se a maioria desses cristãos, quando a ira de Deus cair sobre esse país, será fulminado de mãos dadas com a sua família, orando e buscando a Deus, estará curvado em adoração, dizendo: eu vou me encontrar contigo agora, Senhor. Eu não sei. Alguns anos atrás, eu estava como preletor de uma conferência de homens lá em Piracicaba. Junto comigo, pastor Onéias, grande homem de Deus, conselheiro bíblico dos melhores. Inclusive, rogo oração pela esposa dele, foi diagnosticada com câncer, 35 semanas de gravidez, não pode fazer o tratamento antes de dar à luz. E orem pela esposa do pastor Onéias. E nós éramos os preletores daquela conferência. E nós alternávamos nas palestras. O pastor Onéias trouxe uma espécie de formulário e disse: não bote o nome, não escreva com a sua letra, faça uma letra diferente da sua. Mas esse formulário perguntava, primeiro, se a pessoa tinha algum contato com pornografia. E depois pontuava os níveis. Nós tínhamos ali reunidos entre 100 e 150 homens, de todas vamos pensar assim, os posicionamentos eclesiásticos, desde o novo convertido até o fóssil da igreja. Tinha lá líderes, principalmente líderes de casais, líderes de homens, líderes de jovens, líderes de juventude, líderes de ministério infantil, gente de pelo menos 10 denominações importantes, diferentes. E o pastor Onéias deu a palestra dele, e enquanto eu dava a minha palestra, ele tinha recolhido o material e ele foi conferir o material. Depois da minha palestra, 1h30, ele voltou de joelho chorando, de joelho, e disse: dobrem os joelhos comigo e oremos. Só naquele ambiente de 150 homens, deu um percentual entre 80% e 85% de gente em níveis bem aprofundados de vício de pornografia. Cristãos.
Cristãos que esqueceram a verdadeira espiritualidade, que pararam de se preocupar com os seus entretenimentos, pararam de se preocupar com os seus olhos, pararam de se preocupar como se relacionam com pessoas e com coisas, e, sobretudo, pararam de se preocupar com o relacionamento com Deus. Pararam de se preocupar com o relacionamento com Deus e chegaram nesse nível. O texto que nós lemos hoje, em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, versículo 7, entenda: tudo o que você faz é espiritual, porque você é um ser espiritual. Ou isso adora e glorifica a Deus, ou vai adorar e glorificar alguém. Se as suas ações são coordenadas e movidas por Deus, então isso vai glorificar a Deus. Se as suas ações for coordenada pelo pecado, isso vai glorificar alguém que não é Deus. E nós precisamos achar a raiz da questão. Quando eu sentei com alguns irmãos para imaginarmos, pensarmos um programa de leitura para o Pure Life Ministry aqui no Brasil, tivemos reuniões, pastor Vinícius estava lá, pastor Paulo Gouveia, outras pessoas, depois nós sujeitamos essa nossa percepção à presidência do pastor Ayrton, que sancionou aquilo ali, mudando alguma coisa de lugar e tudo, e depois o Paulo Gouveia foi revisando isso aqui. Hoje nós temos um programa de leitura clara lá no Pure Life, que os alunos têm que fazer um livro, não sei se por mês ou quanto tempo dura, mas nós chegamos ao entendimento que a causa dos pecados sexuais, a força motriz, o que leva as pessoas a esse comportamento é simplesmente o que está aqui em Gênesis capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, um homem caiu na tentação, e essa tentação não era qualquer tentação. O objeto do encanto, da cobiça, do desejo foi o fruto, mas o objetivo final é que era de fato o ponto. Vocês serão iguais a Deus. E os nossos pais caíram nessa balela de Satanás. Só que aí eles descobriram que não. Eles não se tornaram iguais a Deus. Eles passaram a conhecer uma desgraça que eles não conheciam, que era o mal. Agora eles tinham que viver com isso. O homem, quando viu o que fez, ele correu imediatamente e disse: Deus, tenha misericórdia, porque eu acabo de te obedecer, e o que está acontecendo comigo agora é terrível. Não. Ele disse: só tem uma opção agora. Vamos nos esconder de Deus. É vergonhoso o nosso estado. Vamos nos esconder de Deus. E assim ele fez. Foi para detrás das árvores. Lá na minha terra, eu diria que eles se esconderam dentro de uma moita. Isso é muito humilhante para um nordestino, ficar escondido dentro de uma moita quando a coisa está feia aqui fora. Eles se esconderam. Eles tentaram ajeitar a sua própria vida. Qual é a nossa vergonha aqui? Estamos nus. Vamos fazer roupa com folha de árvore. Vamos cobrir a nossa... Não resolve. Então eles descobriram que não podiam jamais elevar o seu trono acima das estrelas e ser semelhante ao Deus Altíssimo. Mas eles descobriram que agora eles conhecem o mal. E a desgraça não para aqui, porque a partir daí Deus diz para eles como é que vai ser agora. Se você estiver olhando em Gênesis capítulo 2, você vai ver que o homem recebe a sua esposa com muita alegria e gratidão a Deus e com música, amando a sua esposa, grato a Deus por tê-la dado. Mas quando se dá a queda, esse homem se torna um acusador de sua mulher.
A culpa é dela, foi ela que me deu. Aliás, eu acho que a culpa é do Senhor, porque eu estava aqui tranquilo, estava tudo bem, o Senhor me deu uma boa noite Cinderela e trouxe essa tranqueira para mim. Foi ela que me deu o fruto. A mulher que tu me destes. O relacionamento do homem agora é de acusação contra a sua esposa e principalmente contra Deus, porque ele só usa a esposa como tabela. Foi tu que me deu ela, a culpa é tua. O homem descobriu que não se tornou Deus, mas agora ele vê Deus como o seu concorrente. E ele sabe que não pode, de forma nenhuma, encarar Deus e, de alguma maneira, sequer chegar ao nível dele. Mas esse homem que recebera na criação atributos comunicáveis de Deus, para refletir a Deus para a sua criação com a sua espiritualidade, cuidando de todo mundo criado, produzindo tecnologia, se relacionando bem com as pessoas, gerando e reproduzindo a imagem de Deus, mostrando Deus para a sua criação e para todos os seres criados, inclusive, sobretudo, a humanidade. Esse agora diz, não, eu sou Deus também. E esses atributos que Deus me deu, na minha espiritualidade, para adorá-lo de verdade, para servi-lo de verdade, eu vou usar agora contra Deus e contra o meu próximo, para que eu me sinta como Deus. Para que eu me sinta como Deus. Você vai ver isso logo nesse primeiro relacionamento, porque a próxima etapa agora Deus diz, agora vocês, enquanto casal, vocês não terão mais a harmonia que vocês tinham antes da queda, de tal maneira que será uma concorrência dentro de casa, tua mulher querendo te dominar e o homem dominando a ela. O teu desejo será para ele e ele te dominará. Agora esse relacionamento é um relacionamento de disputa, quem é que exerce domínio sobre o outro? Eu vou usar algumas palavras aqui para dizer para vocês a causa verdadeira dos pecados sexuais e das escravidões sexuais, aliás, de todas, mas a nossa conferência é sobre esse assunto. O homem pensa que é Deus. E como Deus, ele exige ser glorificado. E como Deus, ele exige que todos trabalhem para a sua glória. E como Deus, ele quer exercer domínio sobre os outros. Observação, o domínio de Deus sobre as suas criaturas é justo, é santo, é perfeito, é amoroso, é misericordioso, é com o intuito de salvar esses homens e trazê-los de volta para perto de si. Mas esse homem que acredita a Deus não tem nada que se parece com isso. Ele pega os atributos que Deus comunicou a ele para exercer domínio cruel sobre o outro. E exigir que o outro o adore sob pena de punição profunda. E ele vai usar o outro a bel prazer. Ele vai usar o outro a bel prazer. Eu vou resumir essa síndrome de Deus que carregamos em algumas palavras que eu posso vir a usar ou podem ser usadas como sinônimas ou palavras intercambiáveis, de maneira intercambiável. Orgulho, soberba, o eu exacerbado, que nós podemos chamar também de egoísmo, a autossuficiência. Quando cada uma dessas coisas aparece na vida do homem, esse homem está praticando uma espiritualidade. Só que essa espiritualidade não é verdadeira, ela não adora a Deus. É por isso que o indivíduo pode, no seu orgulho e soberba, dizer, você vive para me servir. E essa é a dinâmica dos relacionamentos humanos caídos. Você vive para me servir. O cara vai para o casamento com isso.
Eu tenho atendido inúmeros casais novos, maridos novos, jovens com o casamento já fracassado ou em caminho certo de fracasso, por conta do vício sexual, da escravidão do pecado sexual. E essas pessoas parece que elas abrem mão da inteligência, mas o orgulho delas é tão terrível, porque viveram uma vida toda dupla na igreja, fingida na igreja, viciados em pornografia, escondidos em alguma moita, forjando para si roupagem espiritual de aparência de fingimento. A melhor frase que eu vi sobre isso de alguém aqui presente, inclusive isso marcou muito esse discurso, quando eu ouvi da boca desse homem de Deus, lidando com os seus pecados. Ele disse: eu morava num palácio, mas debaixo dele tinha uma rede de esgoto a céu aberto. Vida secreta, vida escondida, duplicidade. Uma vez eu fui aconselhar um rapaz e ele era ministro de música de uma determinada igreja, e ele começou com vício de pornografia quando ele tinha 12 anos, agora já com 30 e poucos anos de idade, e recém-casado, o casamento estava em fracasso no modelo que eu vinha dizendo, e esse cara, ele teve esse mesmo pensamento, esse pensamento cretino que abre mão da inteligência. O cara é viciado em pornografia a vida toda, leva uma vida dupla na igreja e diz: eu vou me casar para fazer sexo, porque aí agora eu tenho uma esposa que eu possa fazer sexo e eu não vou mais me envolver com pornografia. Ele já entra no casamento caçando um objeto para saciar-lhe os desejos caídos, imorais. Esse casamento está fadado ao fracasso, e sabe o que é legal? Ou terrível? Isso não vai curar o coração dele. Ele pode ter a esposa mais linda do mundo, mais carinhosa do mundo, mais disposta do mundo para sexo, que isso ainda não vai saciar o coração dele. Esse rapaz, ele começou a viajar do trabalho dele e gastar dinheiro com prostitutas nos hotéis onde ele ficava a trabalho. E é interessante que ele veio para o aconselhamento com problema financeiro, tá? O casamento dele estava se acabando por problema financeiro. Ele não tinha 3 anos de casado. Daí, isso estava ficando caro e ele entrou num aplicativo de prostituição. Rede de relacionamento, não, um aplicativo de prostituição. Aplicativo de prostituição chamado Tinder. E esse rapaz, às vezes, ele estava no ensaio, ele dizia: eu preciso resolver um negócio do trabalho urgente. E ele se encontrava com uma moça na esquina da igreja, fazia sexo no carro e voltava. Ele fazia a música da igreja, de abertura do culto. No decorrer do culto, ele se encontrava com 1, 2 moças no carro, em algum lugar, nas esquinas, pelo Tinder. E depois ele voltava para cantar as músicas finais com a igreja no culto. E ele veio falar comigo e eu disse: cara, eu tô assim, curioso. O que você acha que Deus pensa sobre isso? Como é que você lidava com a tua consciência? E ele disse para mim: não, na minha cabeça, pastor, é o seguinte: enquanto eu estiver fazendo a obra de Deus, Deus entende a minha fraqueza, eu só tenho que fazer mais a obra do que o que eu me prostituo. Isso não é ignorância sobre espiritualidade, isso é a maior cretinice, idiotice, imbecilidade que eu já ouvi na vida. Enquanto eu estiver fazendo algo para Deus, Ele coloca na balança. Está entendendo? O cara levantava a mão aqui, cantava, chorava, se emocionava a igreja. Mas volta lá para o problema original. Nessas leituras nós pensamos assim: essas pessoas, esses alunos precisam entender
que o que está levando a eles a essa escravidão é esse problema. Um problema de orgulho, de soberba, de ego, de eu, de autossuficiência. Em resumo, ele acredita de fato que é Deus, e todos estão aqui para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. E se você não der isso, eu tiro de você. Os caras chegam, meu Deus do céu, não sei o quê. Um chegou para mim antes do programa e disse, olha, o meu problema é muito sério, é esse, você não está entendendo, é gravíssimo. E eu disse para ele, meu irmão, o teu vício sexual, o teu pecado sexual é a menor das tuas preocupações. Depois ele foi até a minha casa e ele disse, chorando, entendi. O indivíduo que vai para esse nível, ele acha que pode concorrer com Deus, ele acha que é Deus, ele acha que vai viver uma vida de Deus, recebendo toda a glória que ele acha que merece. Logo, eu digo para esses caras, deixa eu te ensinar a espiritualidade certa do teu problema. Eles chegam para mim e dizem, pastor, eu já adoeci de tanto jejuar, eu fui para o monte de madrugada, eu fiz campanha de não sei o quê, de Daniel, de Paulo, de todo mundo, de 70 dias, de Moisés, de 40 dias, de jejum, e simplesmente Deus não tira isso de mim. Eu digo para eles, olha, o jejum é uma arma poderosa, que serve para mortificar a carne, mas você está lutando no campo de batalha errado e usando a arma de forma errada. O campo de batalha seu não é, de fato, o celular, a internet ou qualquer outra coisa. O seu campo de batalha é no seu coração, porque no seu coração você acredita que é Deus. Deixa eu te provar isso. Quando é que você vai ver pornografia e se masturbar? É quando você acha que merece gratificação por alguma frustração que você teve na vida. Você merece gratificação. Agora, quando as coisas estão muito boas para você também, você diz que merece comemorar. E olha para onde tu vai. E aí eu trabalho com eles em aconselhamento, a recuperação da sacralidade da imagem de Deus no outro. Você aprender a olhar para o outro como imagem de Deus. Você é um orgulhoso, soberbo, autossuficiente, que acha que todo mundo deve estar ao teu serviço. Você contrata shows de sexo dos mais nojentos possíveis, e você acha que tem direito disso, e você é tão terrível, eu digo a eles, que você nem paga por isso, você explora a imagem dessas pessoas gratuitamente na internet. Agora, deixa eu te falar uma coisa, todas essas pessoas que você traz para um show sexual para você, seja fisicamente ou seja virtualmente, essas pessoas carregam a imagem de Deus. Logo você está colocando a imagem de Deus para fazer um show sexual para você. Como é que você acha que Deus está olhando para isso? Eles reagem, eles dizem assim, mas pastor, são pessoas que ganham para fazer isso, que eles prestem conta do que estão fazendo com a imagem de Deus em si, mas você não tem o direito de, mesmo eles estando ganhando dinheiro e se exibindo assim, você não tem o direito de colocá-los para fazer um show para você. A verdadeira espiritualidade vai fazer com que eu olhe para você como imagem de Deus. E quando eu aprender a olhar para você com a imagem de Deus, e quando eu mortificar no meu coração essa ideia de que eu sou Deus, eu não sou, eu vou descobrir que eu não tenho o direito de exercer nenhum domínio sobre você, se não te honrar como imagem de Deus e te abençoar como imagem de Deus. Eu não olharei para você com cobiça.
de nada que você é ou que você tenha, o que você possa me dar e oferecer, o que eu possa tirar de você, porque eu tenho o direito. Isso aqui é gritante e terrível, e seria legal se parasse aqui. Mas a mentira do coração não para, a soberba, o orgulho do coração. Então ele diz, eu posso persuadir pessoas e trazê-las a mim. Lembra, Deus faz isso. Ele conquista as pessoas em amor pela pregação do Evangelho e Ele traz essas pessoas para si. Essas pessoas que pensam que são Deus, elas dizem, olha só, eu posso fazer isso também. Porque Deus nos deu certo nível de dom para revelá-lo, para mostrá-lo e dizer para as pessoas, venha a Deus. Nós fazemos isso pregando o Evangelho, testemunhando o Evangelho, revelando Cristo em nós, nos nossos relacionamentos. O convite final, direto ou indireto, é, venha para o Deus que eu sirvo. Essa é a verdadeira espiritualidade. Mas o indivíduo diz, eu tenho esse poder de persuasão. Eu fiquei de boca aberta, eu estou aconselhando um cara por esses dias, e o cara fez curso, ele pagou tem curso na internet, ele pagou pelo curso, e esse curso ensina ele como localizar mulheres vulneráveis na internet, por meio de suas publicações nas redes sociais, e como conquistá-las para sexo barato, gratuito. Cara, eu não sabia disso. Que Satanás foi que encheu o coração de alguém para oferecer um curso desse? Eu até tinha visto um filme, como é que é mesmo? Rich, eu acho, o conselheiro amoroso, né? Tem todo um romantismo, tudo sem vergonhice na mesma linha. Eu liguei uma coisa com a outra na hora. Tudo sem vergonhice, não tem nada de romantismo, é pura sem vergonhice. E aí eles persuadem, com charme, com palavras que as pessoas querem usar. E o pastor Ayrton pontuou ontem, e eu também partilho esse percentual. Nos últimos 5 anos da minha agenda de aconselhamento, está sempre assim, 50-50, 51-49, para um lado e para o outro. O nível de prostituição e de vício de pornografia e de imoralidades sexuais das mulheres. De tal maneira que eu falo duro sobre isso e digo, mulher de Deus, o que tu queres quando você coloca esse tipo de coisa na tua rede social? Biquíni em praia, em clube, vestimentas sensuais, gestos, biquinhos, não sei o quê. O que você quer com isso, serva de Deus, filha de Deus? O que você quer com isso? Por acaso você não tem um marido para olhar isso? Você não tem um pai para olhar isso? Você não tem um pastor para olhar isso? Coloque isso lá. Não, só que eu me senti bonita na foto. Não, é aqui, ó. Deixa eu ver quantos tolos vêm aqui curtir isso e se vale a pena eu trocar uma ideia com algum deles. Pelo menos no nível do flerte. Pelo menos no nível do flerte. Por quê? Porque eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu cuido de menino e o meu marido não me dá devida atenção. Ah, mas como é que eu vou me casar se eu não disser que estou aberta a relacionamentos? Que diabo! Coma do fruto e seja igual a Deus. Ah, não vai rolar esse negócio de elevar o trono acima das estrelas e ser semelhante a Ele. Não vai dar certo. Mas aqueles dons, os atributos que Ele comunicou a mim, eu vou usar agora para agredi-lo, porque eu sou Deus, eu sou um soberbo, orgulhoso, autossuficiente, e as pessoas têm que me servir. Elas têm que me servir, de um jeito ou de outro, elas têm que me servir.
Eu vou tirar delas aquilo que elas querem me dar. E aquilo que elas não querem, eu vou persuadir. Seja com uma chantagem, com exposição do meu corpo para conquistar, ou seja com palavras persuasivas para essas que já deram sinais. E aquelas que não deram nenhum sinais, elas vão ser o meu troféu, é o meu objetivo de conquista. Eu vou atrás delas. Como disse o nosso irmão Paulo aqui, eu serei o predador que vai atrás. É isso aqui, eu tiro delas, elas têm que me glorificar, elas têm que me dar dopamina, elas têm que me dar prazer, elas têm que me dar glória, porque eu sou esse desgraçado egoísta. Você vai destruir a tua família. É para essa mulher saber mesmo, que se ela não for a prostituta que eu quero, tem um bocado aí na rua que vai me servir. É para ela se sentir mal mesmo. E eu não estou tirando nada do vácuo, isso tudo eu escuto em gabinete de aconselhamento com pessoas escravas da sua sexualidade. Se abriram os olhos e viram que agora o seu estado é vergonhoso. Aí eu digo para os caras, olhe para as pessoas como imagem de Deus. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para você de verdadeira espiritualidade. Se eu entendo de fato a verdadeira espiritualidade, que eu sou imagem de Deus, como crente eu entendo também que agora eu sou templo e morada do Espírito dele. Então, olha só, se já é danoso pegar alguém para fazer um show sexual para mim, esse alguém que tem a imagem de Deus, imagine o que eu estou fazendo com a imagem de Deus em mim, desfrutando desse tipo de show. Eu estou maculando a imagem de Deus em mim, restaurada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando me salvou. E sabe o que mais? Eu estou emporcalhando o templo do Espírito Santo e impondo a ele ultraje. A verdadeira espiritualidade vai me trazer para o ponto de que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e ele não pode ser maculado, não pode ter rede de esgoto secreta aqui, não pode ter treva aqui, não pode ter imundície, não pode ter lixo aqui. A verdadeira espiritualidade vai me trazer para esse ponto. Você é a imagem de Deus, eu não posso olhar para você de outra maneira. Eu sou a imagem de Deus, eu não posso macular a imagem de Deus em mim. Eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu não posso emporcalhar essa habitação de Deus. Tiago, no capítulo 4, eu vou ler alguns versículos para entendermos esse nível de orgulho e soberba. Versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós. É com ciúme, o Espírito que Deus fez habitar em você não tolera essa imundície, essa coisa nojenta, essa deturpação da própria imagem de Deus. Ele não aceita dividir você. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual é o caminho para se libertar dessa síndrome de Deus? Qual é o caminho para abrir mão dessa soberba, desse orgulho, que faz com que as pessoas queiram colocar as outras a seu serviço, simplesmente para lhe dar prazer?
Deus resiste aos soberbos. Tiago está se reportando a Provérbios, mas dá graça aos humildes. Logo, o caminho é da humildade. O caminho é da humilhação. A gente chama isso de conversão, chama isso de arrependimento, chama isso de busca da santidade. E eu estou falando de verdadeira espiritualidade, quando o indivíduo chega e se sujeita a Deus, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros, purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Eu só posso subjugar a soberba, o ego, a autossuficiência, o orgulho que há em mim, que me faz achar que sou Deus e posso usar tudo a bel prazer. Porque fazendo assim, eu estou, quem sabe, até me reportando à adoração a deuses pagãos antigos, sem saber. Como é que eu me liberto disso? O caminho é o caminho da humilhação. É o caminho da humilhação, é dizer, já basta, eu sou um profano, um imundo, a minha sexualidade está escrava, eu preciso da prática da verdadeira espiritualidade, e essa prática não vai começar, senão olhando para a Escritura, vendo esse grande Deus, quem Ele é e os seus feitos, e se prostrando diante dEle, arrependido, e dizendo, eu não sou Deus coisa nenhuma, eu sou um miserável pecador que arroga ser Deus, mas agora eu me humilho na Tua presença, está encerrado o meu tempo de soberba. Se você olhar a dinâmica da queda lá, a mulher viu, desejou para ter. É a mesma tentação do diabo em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, tentando levar Jesus, o segundo Adão, o segundo homem perfeito, ao mesmo comportamento de queda do primeiro Adão, o primeiro homem perfeito. Mas Jesus Cristo respondeu ao diabo segundo a palavra de Deus, com a palavra de Deus. João, o apóstolo, no capítulo 2 da sua primeira carta, diz assim, olha só, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência do olho, soberba da vida. É isso aqui que opera em todo pecador caído. Eu vejo, eu cobiço, eu quero para mim. Por quê? Porque eu sou um soberbo. Eu sou um orgulhoso, eu sou um autossuficiente, eu penso que sou Deus, eu sou um egoísta. E o apóstolo João diz, isso não vem de Deus. Foi assim que o nosso primeiro pai caiu. Jesus Cristo, nosso Salvador, resistiu à mesma tentação. Ele nos salvou e Ele nos deu agora essa dinâmica para resistir à concupiscência da carne, à concupiscência do olho e à soberba da vida. A soberba da vida me diz, eu preciso ostentar, eu preciso ter poder sobre você. Eu sou Deus. Tiago está dizendo, se humilhem. Se humilhem. Porque Deus resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. Um desses rapazes chegou para mim e disse, pastor, está difícil a vida, porque agora eu ando como aquele cavalo que puxa carroça, sabe, nas pistas, que coloca um tapa-olho para tirar a visão periférica dele. Eu disse, para que isso? Para parar de olhar para as mulheres na rua. É um bom começo, mas isso não resolve. Eu quero que você olhe para Deus o tempo todo. Todo relacionamento que não começa em Deus, e a partir do relacionamento com Deus eu construo relacionamento com pessoas e com coisas, são relacionamentos fadados ao fracasso. Como é que eu me livro então do vício sexual, qualquer que seja? Começando de verdade um relacionamento com Deus, olhando para a Escritura, vendo a pessoa bendita de Deus, quem Ele é e o que Ele faz. Aí eu vou ver que o meu próximo é aquele, eu vou chamar, entre aspas, o objeto pelo qual Deus disse, por aqui também você se relaciona comigo. O caminho primeiro, 4 mandamentos, o caminho segundo, 6 mandamentos, total 10 mandamentos, 4 mandamentos é eu direto com Deus.
6 mandamentos. Eu com Deus via próximo. Eu com Deus via próximo. E eu vou para onde agora? Para o terceiro lugar. Deixei de ser Deus agora. Deus que era Ele vem para o primeiro lugar. Agora Ele é a primeira pessoa. Vou pensar tudo a partir de Deus. Você é o meu próximo. Você continua sendo tu, a segunda pessoa. E eu sou insignificante no processo. Eu só tenho que adorar a Deus e eu só tenho que te abençoar. Então eu adoro a Deus e te abençoo. Logo você é o alvo e o objetivo da minha bênção. E quando eu alcançar esse nível de conversão a Deus e de humilhação diante de Deus, eu jamais vou olhar para você com desejo cobiçoso de maneira nenhuma. Seja você um de casa ou um estranho que eu nunca vi. E aí eu vou me relacionar com as coisas. É nessa ordem, eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com as pessoas, e aí eu me relaciono com as coisas. Qual é o papel das coisas? É a ferramenta e o objeto pelo qual eu abençoo pessoas. Isso aqui só vai te ser útil, cada clique que você der aqui, só te será útil se estiver abençoando alguém. Se estiver abençoando alguém, meu nome é Ludmila. se for objeto de se equipar para abençoar. Onde se dá essa guerra? Não é aqui. Às vezes nós precisamos ficar longe um pouco para poder aprender a lidar. Mas a guerra se dá no coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede tudo que você faz nessa vida. O guarda que Deus manda colocar no coração não é para guardar a entrada, é para guardar a saída, porque o terrível é o teu coração, é no teu coração que você acha que é Deus, é no teu coração que está a concupiscência do olho, que está a concupiscência da carne, que está a soberba da vida, e essas coisas não podem se materializar em comportamento com o outro. Ah não, o senhor está enganado. Não sei não, porque Jeremias 17, versículo 9, diz que o teu coração é tão enganoso e tão corrupto que você e nem ninguém pode ver a medida disso. Somente Deus pode ver a medida do tamanho da tua corrupção e do engano do teu coração. Aí você diz para mim, então, mas isso é Antigo Testamento, porque não basta só ter uma vida dualista nos relacionamentos, vão dualizar a Bíblia também, como se o Antigo Testamento não fosse palavra de Deus. Mas olha só, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20, o Senhor diz, o que entra não contamina o homem, é o que sai que contamina ele. E o coração dele está cheio de maus desígnios, está cheio de prostituição, está cheio de lascívia, está cheio de tudo quanto há de ruim. Esse coração é imundo e o problema está aqui. Aqui é o campo de batalha, é o coração. Mande a palavra de Deus para o campo de batalha. É Ele que vai derrotar o coração. É a palavra de Deus que vai derrotar o coração, derrotar a tua síndrome de Deus e te colocar prostrado como adorador do Deus verdadeiro para servi-lo, abençoando ao seu próximo. Salmo 119, versículo 9 até o 11. Como pode o jovem manter puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me negues os teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse relacionamento de espiritualidade verdadeira começa na palavra de Deus, examinando, com todo o conhecimento que foi dito ontem, com todo o conhecimento, lendo, meditando, estudando a palavra de Deus, lendo, estudando a palavra de Deus. Inclusive eu aproveito para referenciar o livro do pastor Ayrton ali, a palavra de Deus em nossa mão, quando ele ensina como lidar com isso em 3 níveis, e o desdobramento disso na vida de um crente. Lendo, meditando e estudando a palavra de Deus, tudo começa aqui. Agora, com essa verdade em posse, eu posso de fato humilhar o meu eu caído que acha que é Deus, para que eu possa levantar dessa humilhação como alguém que de fato pratica a verdadeira espiritualidade. Com a palavra de Deus no coração agora, o meu caminho pode ser puro. E toda vida que alguma coisa nojenta do meu coração tentar se materializar, a palavra de Deus está dizendo não, e eu vou obedecê-la.
É por isso que ela tem que estar guardada no meu coração, para que eu não peque contra Deus, achando que é Deus, para usar e abusar do próximo. A verdadeira espiritualidade começa por aqui. Renúncia da soberba, confissão desse orgulho, humilhação diante de Deus, pela palavra de Deus, pelo entendimento de Deus, para servir a Deus, abençoando o outro, em vez de humilhando o outro e tirando coisas até vergonhosas do outro para si. Se você tem entendido isso, tire agora um tempo de oração. Se você tem entendido isso para ajudar outras pessoas, tire agora um tempo de oração. Da maneira que Deus se mover em você agora, busque a Deus. Busque a Deus. Tenha um tempo de espiritualidade. É isso que faz a capela do Pure Life, lá nos Estados Unidos, ter uma presença de Deus tão magnífica. Porque ali dentro tem pessoas buscando a Deus. É isso que faz você experimentar a presença de Deus na igreja, na manifestação da verdadeira espiritualidade. E agora que eu entendi a palavra de Deus, e agora que ela fez parte do meu coração, e agora que ela faz parte do meu coração, eu posso agora fazer as minhas confissões. Eu posso agora reconhecer e dizer: eu tenho sido soberbo, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido cobiçoso. Eu acredito de fato que as pessoas têm que me servirem, e eu vou buscar prazer nisso. Eu vou mapear pessoas vulneráveis para, como um predador, achá-las e tirar delas aquilo que me dá prazer. Se essa é a realidade, confesse isso agora. Não saia daqui, mas com isso no coração, ou com esse propósito, essa prática. Busque a Deus, ore a Deus aí. Deus Todo-Poderoso, nós nos prostramos diante de Ti, de coração nesse momento, confessando a Deus que entendemos que o mal chamado pecado habita em nós. Ele não é um visitante, ele não é um hóspede. O pecado é uma lei em nós, não comparado com a Tua lei maravilhosa que é perfeita e que cura a alma. É a nossa tarefa, com toda a ferramenta espiritual que o Senhor nos deu, a capacidade de vivermos uma espiritualidade que glorifica a Ti, que nós nos prostramos agora em luta contra esse coração caído, confessando, Senhor, essa nossa capacidade pecaminosa e a nossa incapacidade de autonomamente buscarmos ao Senhor. Mas o Teu Espírito tem trabalhado em nós. Nos ajude a ver, ó Deus, a nossa mesa de café da manhã como prática da espiritualidade em comunhão com a família. Ajude-nos a ver o sofá de casa e o ambiente de relaxar e os objetos de entretenimento como ferramentas espirituais para agradar a Ti. Ajuda-nos a ver, ó Deus, as nossas ações no lazer, no esporte, no trabalho, na vida, inserido numa cultura maldita, sensualizada, cheia de pornografia, de promiscuidade, manifestarmos a verdadeira espiritualidade, não com o orgulho soberbo, achando que somos Deus e que essas coisas todas devem trazer prazer a nós, mas humilhados diante de Ti, rejeitando todas essas coisas e querendo revelar ao Senhor a Tua santidade, a Tua bondade.
Talvez não seja esse o caso de nenhum de nós, pecados escravizadores na área sexual, mas conhecemos tantas pessoas que precisam dessa ajuda, Senhor. Então peço, faz-lhes instrumento, faz-nos instrumento para resgatar pessoas, para ir em busca delas, para mostrar-lhes a palavra, para mostrar a elas, ó Deus, que o grande problema é a rebelião do seu coração contra Deus, que se materializa de forma orgulhosa, soberba, autossuficiente. E que são essas coisas, ó Deus, que levam os homens a achar que devem ser gratificados, recompensados. Faz com que essas pessoas entendam e vejam que o seu trabalho é uma bênção, apesar de todos os estresses. E que eles podem glorificar a Deus, até mesmo nas humilhações que ali passam. Quebra esse vício maldito de dopaminas, de sensações prazerosas, curtas, infelizes, que tem desviado a tantos, os impedindo de desfrutar da verdadeira espiritualidade, de comunhão plena com o Senhor, em todos os aspectos. Abençoe todas essas pessoas aqui presentes, abençoe essa conferência, abençoe o Ministério Pure Life Brasil, abençoe, ó Deus, os obreiros, a liderança, os alunos. Levanta, Senhor, pessoas que se importem, para que nós possamos assistir melhor as pessoas e cuidar delas. Eu oro, ó Deus, dobrando o meu coração diante de Ti, pedindo que a humildade tome conta de mim e de cada um de nós, para que vivamos de verdade a verdadeira espiritualidade, para que o jejum de fato cumpra o papel de mortificar a carne, para que as orações cumpram de fato o papel de um diálogo, onde falamos contigo, contando as nossas necessidades e fragilidades, e ouvimos o Senhor falando conosco, onde estar a sós contigo seja tão precioso, que nós possamos até parar tudo que nós estamos fazendo para estar assim te contemplando. Tudo isso regido, ó Deus, por um compromisso de leitura e meditação cotidiano da Tua Palavra. Esta é a minha oração por todos nós aqui e por aqueles que precisam ser alcançados por nós, por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. Hoje nós olhamos com satisfação o Pure Life Ministry Brasil, passando mais do que 1 hora por semana com pessoas que precisam ser libertas do pecado sexual. E quão grande não é a nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Steve Gallagher e toda a sua equipe nos Estados Unidos e por esse ministério ter chegado no Brasil. Seja pelo menos um intercessor desse ministério, porque essas pessoas precisam de fato ser libertas, transformadas e santificadas para viverem a verdadeira espiritualidade. E vivendo a verdadeira espiritualidade, eles possam experimentar libertação e santidade. Deus abençoe vocês, obrigado por me ouvirem hoje.